Muito bem, nós estamos trabalhando na classe Salvos pela Graça, a doutrina da salvação. Domingo passado, a nossa irmã Márcia Ristoff começou a trabalhar a lição sobre a união com Cristo. E duas frases são muito importantes e eu queria recordá-las. Vou tentar passar aqui os dois pontos rapidinhos que ela ministrou. A união com Cristo é a verdade central de toda a doutrina da salvação. Não é simplesmente uma fase da aplicação da redenção, ela fundamenta cada passo da aplicação da redenção. Essa é uma frase de Andrew Murray, um teólogo reformado, que foi também missionário na África. Durante muitos anos, na verdade séculos, nós ouvimos que a doutrina fundamental da Escritura é a doutrina da justificação pela fé somente, que é o grande lema de Martinho Lutero na Reforma. Justificados pela fé somente. Isso é verdade. James Packer diz que a doutrina da justificação é a doutrina que deixa a igreja de pé ou ela cai. No entanto, ao afirmarmos a doutrina da justificação, não podemos deixar de entender que a doutrina da justificação ou a justificação dos nossos pecados só funcionará na nossa vida se nós estivermos e formos unidos a Jesus Cristo. É a união entre Cristo e o seu povo, entre Cristo e o seu eleito, que torna possível a aplicação de todas as doutrinas bíblicas na nossa vida. Tudo o que acontece em nós, para nós, através de nós, em termos de tudo na vida cristã, fé, santificação, a glorificação, o andar com Deus, só é possível se nós estivermos unidos àquele que é a cabeça, que é o cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo. Calvino diz nas Institutas, e Calvino é um dos mais claros neste ponto, ao estabelecer a relação importante entre a justificação e a união com Cristo, ao dizer que nós precisamos entender que enquanto Cristo permanecer fora de nós e nós estivermos separados dele, tudo o que ele sofreu e fez pela salvação da raça humana permanece inútil e sem valor para nós. Tudo o que Cristo possui é nada para nós, até que cresçamos num só corpo com ele. Ele fala isso nas Institutas, o livro 3, o capítulo 1, o versículo 1, é a forma que a gente cita as Institutas de Calvino. Então, até que nós sejamos unidos a Cristo, nenhuma das promessas de Deus funcionará para nós. Quando então que essa união acontece? Essa união acontece na regeneração. Ela acontece na prática, na regeneração. Mas ela já aconteceu na mente e no decreto de Deus lá na eternidade, antes da fundação do mundo e de todas as coisas. Então, o Novo Testamento, ele mostra para nós que estar em Cristo, é uma frase que aparece mais de 100 vezes no Novo Testamento, é exatamente a afirmação dessa união com Cristo. O que é estar em Cristo? O que é estar dentro de Cristo? O Novo Testamento diz que os crentes estão em Cristo, e aqui eu coloquei várias passagens bíblicas que você depois pode conferir a respeito de estar em Cristo. Algumas são bem conhecidas. Outras vezes a Bíblia diz que Cristo está nos crentes, como em Gálatas capítulo 2, versículo 20, agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que eu tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim naquela cruz. Agora, existem 3 passagens do Novo Testamento onde estar em Cristo e Cristo estar em nós é dito junto, no mesmo versículo. João 6,56, João 15, versículo 4 e 1 João capítulo 4, versículo 13. Eu vou ler só João 15, 4, para refrescar a sua memória. A nossa irmã Márcia já passou por aqui domingo passado. João 15, verso 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, permanecer em mim e eu permanecerei em vocês. Os crentes estão em Cristo e Cristo está nos crentes. Essa é a afirmação categórica da nossa união com o nosso Salvador. Então, o primeiro ponto que nós já vimos é que a nossa união com Cristo, ela está enraizada na eleição divina. Efésios capítulo 1, versículo 4: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Quando Deus resolveu se unir a nós? Antes que houvesse mundo. Então, a nossa união com Cristo, o fato de nós sermos colocados em Cristo e Cristo ser colocado em nós, é algo que Deus já resolveu fazer antes que houvesse qualquer coisa existindo na face desse universo. Deus resolveu te amar e te escolher e te trazer a Ele antes que você existisse. Então, mesmo antes de você existir, o amor de Deus, a escolha de Deus, o decreto de Deus, a eleição de Deus já estava operando a seu favor, como Ele disse. Então, Ele nos escolheu nele, significa a nossa eleição, estar nele. No português, nele é a contração de no, mais ele. Então, nele, não é? Nós estamos em Cristo, não de 30 anos para cá, não de 20 dias para cá, não de um século para cá. Nós estamos em Cristo desde antes da fundação do mundo. Então, a base da nossa união com Cristo é a eleição. A raiz dela vem de toda a eternidade. E segundo, ela está baseada na obra redentora de Cristo. João capítulo 10, versículo 27 e 28, o próprio Senhor Jesus atesta isso quando ele diz o que está escrito aí: as minhas ovelhas, ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos nas mãos de Jesus. Ele diz que nós somos dele. E ele diz que, sendo dele, quando ele nos chamar, nós ouviremos a sua voz. E nós seguiremos o nosso pastor. E observe duas expressões aqui. Ele é que nos dá a vida eterna, não somos nós que a conquistamos. Jamais perecerão eternamente. E ninguém, nenhum ser, nenhuma pessoa, em outro lugar, Romanos 8 vai dizer que nenhuma circunstância pode nos tirar dele. A salvação é algo que ele faz para nós, que ele dá para nós, e isso só é possível porque ele nos ligou a ele desde antes de toda a eternidade. São as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas estão na minha mão. É Deus quem está falando isso. Não é um pastor rico, poderoso, que anda de Cadillac amarelo pelas ruas da cidade. Tá certo? Os Cânones de Dort, que é um documento da igreja calvinista do século 17, diz que esta morte do Filho de Deus é o único e perfeito sacrifício pelos pecados, de valor e dignidade infinitos, abundantemente suficiente para expiar os pecados do mundo inteiro. Então, os cânones de Dort, eles adotaram uma linha teológica que nós chamamos de amiraldismo. O amiraldismo diz o seguinte: a obra de Cristo é suficiente para todos, mas ela é eficiente apenas nos eleitos. O que Cristo fez na cruz pode pagar os pecados de qualquer um, mas ele resolveu aplicar somente para os que ele escolheu.
Isso não depende de nós, não diz respeito à nossa arrogância, não diz respeito à nossa soberba, isso diz respeito à forma como Deus escolheu agir. Então, não adianta brigar comigo, não vai resolver o problema, tá certo? É Deus quem disse isso. Ele escolheu pessoas, e Ele escolheu pessoas antes da fundação do mundo, de acordo com o decreto, o projeto eterno que Ele resolveu fazer. Agora, hoje nós vamos entrar numa fase nova. Anthony Huckman apresenta 9 questões sobre a doutrina da salvação, em que, se não houver a união de Cristo com o eleito, o salvo, não funciona. Então, primeiro, ele diz que inicialmente nós somos unidos com Cristo na regeneração. A regeneração é o ato pelo qual o Espírito Santo nos une a Cristo, de modo que antes estávamos espiritualmente mortos e agora nós estamos espiritualmente vivos. Olha Efésios capítulo 2, versículo 1, versículo 4 e também o versículo 5. Todo mundo sabe Efésios 2, 1 de cor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. O verso 1 a 3, ele mostra como que essa morte se manifesta na nossa vida de 3 formas. Mortos nos pecados, escravizados pelo mundo, a carne e o diabo, e debaixo da ira de Deus. Quem não é salvo está morto no seu pecado. Quem não é salvo é escravo do mundo, das coisas, das ideias que o mundo ensina e vive. É escravo da sua carne, a sua natureza humana pecaminosa, os seus desejos pecaminosos. E é escravo de Satanás. Cumpre e realiza as obras que Satanás quer e não as que Deus quer. Agora, e também ele diz que quem está nessa situação está debaixo da ira de Deus. No verso 4, ele coloca uma conjunção adversativa. Mas Deus. O que muda a nossa situação de perdição, de morte espiritual, de escravidão e de ser condenados pela ira de Deus, é o próprio Deus. Ele diz, mas Deus, versículo de número 4, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, e nos deu vida juntamente com Cristo. É essa expressão que é importante para nós aqui hoje. Deus nos dá vida juntamente com Cristo, por meio de Jesus Cristo, através de Jesus Cristo, de modo que nós só podemos experimentar um novo nascimento, nós só podemos ser regenerados na nossa alma, nós só podemos viver outra vez para Deus, se Cristo vir morar e habitar e agir em nós. A regeneração é o ato pelo qual Deus nos une a Cristo na prática. É quando a união com Cristo, ela funciona no dia a dia da vida do cristão. E Efésios é que mostra isso para nós. Deus faz isso com Cristo. Depois ele vai dizer no verso 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ressurreição aqui não é a ressurreição do corpo, é a ressurreição da alma, o novo nascimento. Em Cristo, por meio de Cristo, Deus nos ressuscitou na nossa alma. De modo que você só pode nascer, viver e crescer e frutificar para Deus se você estiver em Cristo, unido com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo ensinamento de Huckman a respeito da união com Cristo aqui, é que nós nos apropriamos e continuamos a vivenciar essa união com Cristo pela fé. Praticar a fé só é possível se você estiver em Cristo. Ninguém consegue manter a sua fé viva se não for sustentado pela união com o Senhor Jesus Cristo. Por isso que muitas pessoas se desviam e não voltam mais. Quando você lê a parábola do semeador, lá apresenta-se 4 tipos de terreno. Terrenos que, inclusive, a semente brota.
e começa a crescer. Mas uma, o espinho sufoca. A outra, a aridez das pedras do terreno não lhe permitem crescer. Então, um é dito que são as perseguições e os sofrimentos. O outro é dito que são os desejos e as coisas que o mundo oferece. Não permitem a palavra crescer, porque competem com a palavra. Em casa eu tenho uma floreira, e essa floreira é o meu jardim. É a única terra que eu mexo lá naquele apartamento. E dá mato. Se eu não cuidar, o mato cresce e as minhas plantinhas vão para o brejo. Então, de vez em quando, quase sempre, com uma certa rotina, eu tenho que ir lá e arrancar todas as ervas daninhas para que as minhas plantas possam crescer. A palavra de Deus tem muitos competidores no nosso coração, de modo que ela só vai crescer e prosperar se nós formos boa terra. Agora, o que é que nos faz ser boa terra? Sermos ligados e unidos a Jesus. É a presença, essa união com Jesus, que faz com que a semente da palavra brote, germine, cresça, floresça e frutifique na nossa vida cada dia. O que é fé? Huckman traz aqui uma definição de fé muito interessante. Fé significa viver diariamente na alegre consciência de que Cristo vive em nós. Viver pela fé é viver na consciência, no saber, no constatar a presença de Jesus cada dia conosco, ao nosso lado, caminhando com a gente. Se não é assim, desanimamos rapidamente e murchamos na nossa fé. O que sustenta a minha vida na igreja, em última instância, não é se a igreja é animada, ou se ela é grande, se ela tem dinheiro, se ela faz muita programação. O que mantém a minha fé viva é a minha relação com o Deus que me salvou. É essa relação com o Deus que me salvou que faz com que a igreja seja viva. As demais pessoas têm a mesma relação. E é assim que nós animamos uns aos outros e fortalecemos uns aos outros, porque nós estamos ligados ao mesmo tronco, ao mesmo Salvador, em união permanente com Ele. Terceiro, nós somos justificados na união com Cristo. A própria justificação, ela não acontece se nós não estivermos unidos a Jesus. O que é a justificação? A justificação é o ato judicial de Deus pelo qual Ele imputa, uma palavra que aparece na Escritura, que não é uma palavra moderna e que muita gente por aí não gosta dela. Porque imputar significa atribuir. Imputar significa colocar em cima de, colocar sobre. Então, a justificação é o ato de Deus atribuir, colocar o crédito aos crentes a perfeita satisfação e justiça de Cristo. Deus coloca em cima de nós a justiça de Cristo. Isso é imputar. De modo que Deus nunca olhará para nós sem olhar para nós através de Jesus. Sempre que Deus olha para você, Ele olha para Jesus primeiro. E é porque Ele olha para Jesus que Ele te aceita e te recebe. Porque Ele te olha na justiça de Jesus. Como você está em Cristo, você está unido a Cristo, Deus te abençoa por amor do seu Filho. É isso que é a justificação. A justificação não é algo que nós fazemos. A justificação é algo que Deus faz. E Deus faz por meio de Jesus, porque Ele resolveu nos ligar a Jesus desde antes da eternidade. Então Deus só declara que você é justo, sem você ser justo, sem eu ser justo, por causa de Jesus. Essa é a imagem da propiciação lá do propiciatório do tabernáculo. Pastor, não faço ideia do que o senhor está falando. Quando você lê a Bíblia, o livro de Êxodo e o livro de Levítico, você conhece o tabernáculo. Quem está assistindo as novelas da Record, e elas são boas só para isso, para ilustrar muita coisa para a gente, lá está a história do tabernáculo, aquela tenda grande, onde os sacrifícios eram feitos. E lá tinha então o pátio externo, tinha a tenda era dividida em duas, o santo lugar e o santo dos santos. Dentro dos santos só tinha a arca da aliança. A arca da aliança era formada de duas peças, a caixa
Dentro dela estava o maná, a vara de Arão e as tábuas de pedra que Deus havia escrito com o seu próprio dedo, vamos dizer assim. E em cima da arca, a tampa era o chamado propiciatório. A tampa, ela tinha 2 querubins olhando para dentro da arca com as suas asas abertas. E o que isso significava? Os querubins estavam olhando a lei que o nosso pecado vive quebrando. Então o sumo sacerdote vinha no dia da expiação, dia 29 de outubro, e derramava o sangue do bode expiatório, do bode e do cordeiro ali em cima. O sangue derramado cobria a tampa da arca. Esse cobrir a tampa da arca era o que a Bíblia chama de propiciação. O sangue do cordeiro estava derramado sobre a tampa, de modo que o anjo não podia ver o que estava dentro, ou se visse, era através do sangue. Deus só nos trata através do sangue de Jesus. Por isso, 1 João 2, versículo 1 diz que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus fez com o seu sacrifício que nós nos tornássemos propícios a Deus, aceitáveis para Deus. É isso que quer dizer a palavra propício. Então, ele satisfez a justiça de Deus com o seu sacrifício. De modo que toda vez que Deus olha para o nosso pecado e ele vê que o sangue de Jesus foi imputado, foi colocado sobre nós, ele nos perdoa. É por isso que nós temos momento de contrição no culto. É por isso que sempre nos lembramos de confessar os nossos pecados, porque o perdão está garantido no sangue que foi derramado a nosso favor. Mas tem mais. Jesus satisfaz a Deus de tal forma que todos os seus pecados, os meus, os nossos pecados, são perdoados e eles são considerados, declarados perfeitamente justos aos olhos de Deus. Nós não nos tornamos justos, nós fomos declarados justos. Nós recebemos uma declaração judicial de que porque o sangue de Jesus foi derramado a nosso favor, o nosso sangue não precisará ser derramado para pagar os nossos próprios pecados. É isso que é justificação. Agora, a justificação só funciona se nós estivermos ligados a Cristo. E é isso que Deus fez, Ele nos ligou a Cristo. A justificação passa a ser sua quando Deus, por meio do Espírito Santo, vem morar em você e aplica, atribui, imputa o sacrifício de Jesus a seu favor na sua vida. Olha o que Paulo diz. Qual que é a consequência imediata disso? Paulo diz, porque Jesus me justificou, eu deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, é o que Paulo diz, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. O grande desejo de Paulo é que ele estivesse em Cristo. O grande desejo da nossa vida deveria ser estar em Cristo, porque quem está em Cristo está com Deus. Quem não está em Cristo está no desespero, está debaixo da ira eterna do juiz de todas as coisas. Mas aqueles que estão em Cristo, Paulo diz em Romanos 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque foram justificados dos seus pecados. Quarto, nós somos santificados por meio da nossa união com Cristo. A santificação é a obra pela qual, deixa eu ler aqui direto da TV, o Espírito Santo renova progressivamente a vida do crente, habilitando-o a viver para o louvor de Deus. Santificar é aprender dia a dia a viver cada momento da nossa vida para Deus. Se tornar cada dia mais parecido com Jesus.
Quando praticamos aquilo que Jesus não praticaria, nós estamos fugindo da santificação. E a Bíblia diz: segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, não entraremos na presença do Senhor. Nós continuamos pecadores, mas em processo de limpeza. A W. Pink, ele diz de forma muito interessante, isso que eu acabei de dizer assim: ontem Deus nos tirou de dentro da lama, hoje Deus está tirando a lama de nós. É como se nós estivéssemos dentro de um lamaçal, sujos, preguentos, intocáveis de tanta sujeira. Aí vem Deus e nos pega e levanta e nos tira do meio daquela sujeira, nos coloca ali em cima daquele cimentado que é anterior à entrada da sua garagem, liga uma mangueira e começa a te lavar. E o caldo desce. E você vai ficando cada vez mais limpo. Deus sacode a sujeira de nós na santificação. Aquilo que é podre, aquilo que é feio, aquilo que é mal cheiroso, aquilo que é ruim, aquilo que faz mal, Ele vai tirando da gente. E no lugar, Ele vai colocando o fruto do Espírito Santo: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade, e assim vai. Isso é a santificação que Deus traz sobre as nossas vidas. E então, olha o que Jesus Cristo diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Estar em Jesus é estar ligado à vida. E aí a figura que João dá para nós é de uma videira. Na casa do meu pai tinha uma videira. Ele trabalhou lá anos para que ela produzisse uvas. Pouco tempo antes de meu pai falecer, a videira dele estava produzindo 300 cachos de uvas por vez. E ele trabalhou 40 anos para que ela chegasse a essa produtividade. Mas ele tinha que estar sempre ali cuidando. E as uvas eram colhidas daqueles ramos que se espalhavam em cima do estaleiro que ele construiu. Sempre era dito que tinha que cuidar da saúde dos ramos. Chegava ali em agosto, meu pai pegava uma tesoura de podar e podava aquela videira de tal forma que eu pensei: vai morrer. Não ficava uma folha sequer. Na lua nova de agosto era a época certa de podar a videira. E ele depenava tudo. 3 meses depois, ela estava linda outra vez, e cheia de cachos. Se o ramo está bom, a uva vem. Esse segredo vale até para figueira também. Se vocês quiserem adotar, vale a pena, né? Mas o que é importante saber, a gente vê um cacho desse e fala assim: eita nós, né? Só é possível produzir frutos se estiver ligado no ramo central. O ramo central é Jesus. Nós só seremos crentes frutíferos, que vão ser bênção na vida dos outros crentes e dos que não são crentes, se nós estivermos continuamente ligados ao nosso Salvador. Então ele diz: se vocês permanecerem em mim e eu permanecer em vocês, vocês darão muito fruto, porque sem mim nada poderão fazer. Toda vez que a igreja acha que ela é boa demais, ela para de frutificar. Toda vez que a igreja reconhece que sem Jesus ela não anda, ela volta a frutificar. Esse é o grande segredo: estar em comunhão com o nosso Senhor e Salvador. Isso aqui é a palavra de Deus, não é invenção da nossa cabeça. E ele diz mais então: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Se você está ligado à cabeça,
você pode crescer em tudo. Se você não está ligado à cabeça, se você não está unido a Jesus, a sua vida espiritual será infrutífera. Essa é a verdade que a Bíblia coloca para nós. Então, a santificação, meus irmãos, ela não implica em que nós perdemos a nossa identidade pessoal, individual. Mas se eu estiver tão absorvido de Jesus, eu vou deixar de existir. Tem mulheres que reclamam que o marido é tão em cima que eu não tenho nem como viver. E o marido também muitas vezes reclama a mesma coisa da esposa. A esposa quer fazer do marido uma cópia dela, ou vice-versa, quer fazer da esposa uma cópia dele. E aí, muitas vezes as esposas e os maridos reclamam no gabinete pastoral que o outro está anulando tamanha pressão que faz para fazer só do jeito dele, só como ele quer essas coisas. Tem gente que reclama a mesma coisa de Deus. Você não sai da igreja, você é piolho de igreja, parece rato de biblioteca, está o tempo todo lá, né? Às vezes eu recebo bronca porque o menino está aqui na igreja, mas ninguém me dá bronca quando o menino está lá na festa, dançando, pulando, enchendo a cara de bebida alcoólica. Será por quê? Não é? Então, a ação e a presença de Jesus na nossa vida não nos anula, pelo contrário. A santificação nos eleva ao nosso melhor. Então, ser santificada por Jesus Cristo torna uma mulher mais mulher e torna o homem mais homem. Liberta-nos do machismo e do feminismo e nos faz ser o que e quem deveríamos ser para a glória de Deus. Nos tornamos maridos melhores quando Cristo enche a nossa vida. Nos tornamos esposas melhores à medida em que Cristo enche a nossa vida. E ao ser uma esposa melhor, você ajuda o seu marido a ser um homem melhor. E ao ser um homem melhor, você ajuda a sua esposa a ser uma mulher melhor. Se isso não está acontecendo, você tem que ver como está a sua relação com Jesus. Jesus não nos anula, Ele não nos absorve, pelo contrário, Ele nos humaniza. Ele faz com que sejamos homens melhores, mulheres melhores, para a glória de Deus. Ele faz com que os nossos dons e talentos sejam burilados, sejam melhorados. E aí você não vai fazer para aparecer, você vai fazer para cuidar, para servir. Você não vai fazer por causa do aplauso, você vai fazer por causa da glória de Deus. Você não vai fazer para receber dividendos, você vai fazer porque ama a Deus de todo o seu coração. Então Ele nos leva a desenvolver, fazendo de nós pessoas melhores. A santificação, o estar ligado a Cristo, não nos anula, nos leva ao nosso melhor potencial. Assim como a videira saudável, as uvas saudáveis ligadas ao tronco saudável, são uvas melhores, mais saborosas, com valor de mercado, inclusive melhor. A santificação potencializa a nossa vida. Por quê? Porque estamos unidos a Jesus Cristo. Ele vai fazer você ser você melhor e não ser você pior. Uma vez lidando com uma família que pediu para intermediar um adultério do marido, um irmão virou para o outro e disse: não estou te entendendo. A Bíblia ensina que à medida em que a gente envelhece, a gente deve se tornar pessoas melhores. Por que você está piorando? Por que você enveredou pelo caminho do adultério? O que está de errado aí? Então, à medida em que envelhecemos, nos tornamos pessoas melhores, não pessoas mais ranzinzas, chatas, enjoadas. E os irmãos que são mais maduros na fé, idosos, precisam entender isso. Às vezes nós reclamamos do barulho dos jovens, mas esquecemos que quando nós éramos os jovens, éramos nós que queríamos fazer o barulho na igreja e o pastor não deixava. Você lembra? Eu lembro, Deus me converteu na época que a bateria estava entrando. E era uma briga, viu, gente? Era uma briga a tal da bateria entrar na igreja. Tinha pastor que abominava esse instrumento aí. Eu me lembro de uma igreja que eu pastoreei, e pastor, vamos comprar a bateria? Vamos. Então compramos a bateria. Uma irmã antiga da igreja chegou para mim: o dia que essa bateria entrar,
pela porta da frente, eu saio pela porta de trás. Falei, irmã, só tem 15 dias, porque nós já compramos. A Bíblia diz que é para a gente adorar a Deus com adufe. Adufe é o quê? É o tambor da bateria. Né? Então, às vezes a gente envelhece e a gente deixa a nossa fé envelhecer também. Agora, Deus chegou para Abraão quando ele tinha 99 anos, está escrito lá em Gênesis. Deus chegou para Abraão e disse, anda na minha presença e ser perfeito. Ou seja, santificação é para todo mundo o tempo todo. Então, à medida em que a gente envelhece, a gente tem que ser um santo melhor, não um santo pior, ranzinza, chato, que cria caso. Uma vez eu tive que lidar com um pastor porque ele disse, não dá para tomar ceia nessa igreja está muito barulhenta. Fazer o quê? Né? A gente pede para diminuir um pouquinho o barulho, né? Porque nós não queremos fazer barulho, a gente quer qualidade, mas vou deixar de tomar a ceia por causa disso? Vou deixar de ter comunhão com Deus e com a igreja por causa disso? Ainda sendo um pastor, aí a coisa não fica tão boa como poderia ficar. É melhor doutrinar a igreja corretamente para que ela cresça com saúde e não tenha problemas nessa área, do que escolher o caminho do vocês ficam para lá e nós ficamos para cá. Não é isso que Deus quer. Deus quer que a antiga geração discipule a nova geração no caminho do Senhor e não fuja deles, não é? Andando um pouquinho mais, na santificação, Cristo comunica a si mesmo a nós de um modo que não nos diminui, transforma-nos sem nos desfigurar, cristianiza-nos sem nos absorver. Nele, Ele nos faz ser o melhor que poderíamos ser, sem a interferência do pecado e seus efeitos destrutivos na nossa vida. Ele tira o pecado. Então, Ele nos torna mais educados, mais saudáveis na linguagem, mais honestos no tratamento dos nossos negócios, mais justos ao perceber a falta de justiça. Deus nos melhora, Ele não nos piora. Quinto, perseveramos na vida da fé em união com Cristo. Observe esses 2 versículos da Bíblia, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. Elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Viver pela fé só é possível estando unido ao nosso pastor. E olha o que ele diz então em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, anjos, aqueles que não pecam, principados, os demônios, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, do porvir, nem os poderes políticos, poderes financeiros, poderes humanos, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada nos separa daquele que se uniu a nós. Aí um pentecostal chega para mim e fala assim, Deus não separa de nós, mas nós separamos dele. Aqui está dizendo, nada, nem você mesmo. Pastor, e esse pessoal que desvia? Desvia porque não era. Porque se fosse, não se desviaria. E alguns dão uma afastada, dão uma volta mais longe e Deus traz de volta. Boa parte dos filhos da igreja que se afastam, voltam. Eu conheço inúmeras pessoas que na adolescência se afastaram, aí se casaram, quando tem o primeiro filho, fala, e agora? Como é que eu vou criar esse menino? Ah, papai, mamãe, igreja, volta correndo. Muitos. E nós precisamos entender isso. Nada nos separa daquele que nos ama. Ele trabalha para que a gente permaneça e seja limpo cada dia na presença dele.
Essa é uma fotografia de Heidelberg, na Alemanha, onde foi confeccionado o Catecismo de Heidelberg. A pergunta número 1 do Catecismo de Heidelberg pergunta o seguinte: qual é o nosso único conforto na vida e na morte? E a resposta: que não sou meu, mas pertenço, corpo e alma, na vida e na morte, ao meu fiel Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que me consola nessa vida? De que eu sou de Deus, eu pertenço a Cristo, eu estou unido a Cristo, Ele é meu e eu sou dele. Então, isso muda, inclusive, a nossa atitude perante a morte. Por que eu não tenho medo de morrer? Porque eu sei onde eu vou morar. Crente que tem medo de morrer é porque não sabe onde vai morar. Né? Pastor, eu não tenho medo da morte, eu tenho medo é do jeito que eu vou morrer. Só não está entendendo. E se uma carreta na contramão vir passar em cima de mim e quebrar todos os meus ossos? É desse jeito que você vai morrer. E morrer com câncer lá na cama, aquele negócio que faz a gente sofrer. Quantos eu conheço? Todos que já morreram e que têm o Senhor Jesus como seu Salvador, estão ligados a Ele, enfrentam melhor o sofrimento e a dor da morte. E o maior exemplo bíblico é Estevão. Estevão morreu recebendo pedradas, com muita dor. E a Bíblia diz que na hora da morte, os céus se abriram e ele viu Jesus. E aí então ele diz: perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Morreu em paz, com muita dor, com muito sofrimento, mas em paz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse: olha, me crucifica de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que Jesus, crucificado de cabeça para cima. Não sabia o que estava pedindo, né? Porque ser crucificado de cabeça para baixo, o sangue desce tudo para a cabeça, é pior. Mas ele morreu assim, com muito sofrimento. André morreu crucificado num X. Paulo foi decapitado por uma espada. Alguns dizem que João foi descido dentro de um barril de óleo quente, foi frito vivo. Não se sabe se foi assim mesmo. Outros dizem que ele morreu foi de velhice mesmo, lá em Éfeso. Mas e Blandina? Você já leu a história da morte de Blandina? Que coisa terrível. Perpétua e Felicidade, em Cartago. Elas foram arrastadas por touros, foram chifradas por touros, foram atropeladas por touro. E Perpétua tinha acabado de dar à luz. No entanto, morreram em paz. Então não importa o jeito que eu vou morrer, na hora da morte eu não estarei sozinho, você não estará sozinho, você não estará sozinha. O Senhor estará com você. O meu sogro dizia: eu não quero morrer não quero ficar sem respirar. Quando ele faleceu, nas 2 semanas antes da morte dele, ele estava sereno, tranquilo, morreu dormindo, nem percebeu que ficou sem respirar. Então às vezes a gente tem medo de como vamos morrer. Deixa isso com Deus. Se vai ser feio, se vai ser tranquilo, você pode pedir: Senhor, eu queria morrer dormindo lá 3 horas da manhã, sossegado, abraçado com a minha esposa. Ia ser ótimo desse jeito. Quem não quer morrer assim, né? Agora, a forma é Deus quem vai escolher, e Ele não vai te abandonar em momento algum. Por quê? Porque o meu único conforto na vida e na morte é que eu sou dele. Eu pertenço a Jesus. A hora que eu fechar os olhos e abri-los outra vez, será com Jesus. Não longe dele, não separado dele, não perdido. Se a minha confissão é verdadeira, se eu pertenço a esse grupo que ele escolheu e é só ele que sabe, e você no seu coração, então fique tranquilo. Não importa o jeito que a morte vem. Se ela vem a galope, ou se ela vem de trem, ou se ela vem num cicio suave, a hora que ela chegar, você estará em paz, porque você está nas mãos do Salvador. Tá certo? 7º, são 9, gente, eu estou tentando chegar lá.
seremos ressuscitados com Cristo. É Cristo quem nos chamará para a ressurreição. Lembra de João 5? Eu vou chegar na frente do túmulo e dizer: vem Hélio, vem Maria, vem Joaquim, vem Pedro. E você vai levantar e sair. E não vai ser o thriller do Michael Jackson, não, aquele negócio que parece o Walking Dead, né? Não vai ser aquilo, não, vai ser perfeito. Vai ser perfeito, restaurado, pleno. E vai ser lá onde você foi sepultado. Da onde que meu pai vai surgir? Lá onde você enterrou ele. Da onde que a minha irmã vai ressurgir? Lá da onde que ela foi sepultada. Mas quem morreu no mar? Lá do meio do mar. Porque Apocalipse diz, o anjo diz: mar, devolve os seus mortos. E eles virão do mar, plenos, para a glória eterna. E isso acontecerá porque quem morreu em Cristo será ressuscitado em Cristo, com Cristo, não separado do nosso Salvador. Nós seremos ressuscitados novamente, fisicamente, na volta de Cristo. A não ser que você esteja vivo no dia, aí você vai participar do arrebatamento, com seu corpo já transformado, acompanhado de quem acabou de ressuscitar. A ressurreição do corpo é ressurreição com Cristo. Morremos em Adão, mas seremos ressuscitados em Cristo, em comunhão com Ele, em união com Ele. 1 Coríntios 15, 22. Os que são de Cristo, os que estão em Cristo, ressuscitarão. João 6, Jesus diz 3 vezes: e eu o ressuscitarei no último dia. Nós não cremos em reencarnação, nós cremos em ressurreição, em que o nosso corpo, destruído pela morte, vai se levantar renovado para a eternidade. É a promessa de Deus. Mas tem mais: nós seremos eternamente glorificados com Cristo. Olha o que Paulo fala sobre a ressurreição em 1 Tessalonicenses 4, 17 e 18. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são esses com eles? Os que ressuscitaram. Ninguém vai ser arrebatado sem a ressurreição dos outros. Então, os que se ressuscitaram com os que estiverem vivos aqui no dia, subirão para encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Depois que nós chegarmos perto de Jesus, não sairemos de perto dele mais. E aí essa palavra aqui, que é traduzida por encontro, ela é decisiva aqui no texto, porque encontro aqui, ela tem o sentido de uma comitiva de recepção. Nós vamos subir até o céu, encontrar com Jesus nas nuvens, sem precisar de avião da Latam, da Gol, da Azul. Quem já andou de avião entende o que eu estou falando. Lá em cima é bom demais, dá vontade de abrir o avião e sair andando em cima daquelas nuvens lá, né? Não dá certo, mas dá vontade, né? Não vai precisar de avião, você vai para lá, vai passar a mão naqueles negócios lá e vai ser uma beleza. Estando com Jesus, desceremos para a terra com Ele. É uma comitiva que vai recepcioná-lo para escoltá-lo até a terra. Aí vai ser gente ressurreta, gente transformada, anjo de tudo quanto é tipo, serafim, querubim, aquelas coisas maravilhosas, descendo com Jesus para a terra para o grande juízo final. Só que nós não estaremos diante dele para ser julgados, nós estaremos atrás dele como suas testemunhas. É a promessa da vida da Bíblia para nós. E isso porque nós estaremos com o Senhor para sempre, depois da ressurreição. E por último, e finalmente, e acabou essa parte, qual que é o significado da união com Cristo? A união com Cristo é um dos temas fundamentais do Novo Testamento, estruturando todos os demais da doutrina da salvação. Tudo, fé, santificação, justificação, o chamado, tudo acontece em Cristo, com Cristo, por meio de Jesus Cristo, porque você está unido a Ele. Segundo, a ética cristã, a conduta moral das pessoas está baseado na conformação do nosso caráter com o caráter de Jesus.
nós espelhamos Jesus na sociedade. Então, aquele livrinho que de vez em quando é republicado, em seus passos, o que faria Jesus? Ou o que você faria se você fosse Jesus? Por isso nós precisamos conhecer Jesus para saber o que Ele quer fazer, para nós imitarmos e fazermos como Ele e o que Ele quer. A implicação disso as implicações disso ultrapassam as questões individuais, porque Deus não está renovando só nós. Ele está renovando, diz Romanos 8, 23, o universo. Nós sabemos muito pouca coisa sobre o universo. Tem gente que acha que tem OVNI, seres em outros planetas, vida fora da Terra, mas nada comprovado. O universo é imenso. E a Bíblia diz que Deus o está reorganizando a partir de Jesus Cristo. Deus vai fazer tudo o que Ele criou convergir à submissão ao seu Filho Jesus Cristo.